Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho da suspensão da revisão da vida toda. Isso mesmo, todas as ações de revisão da vida toda, elas estão suspensas novamente. Bom, vamos entender um pouco do que está acontecendo com a revisão da vida toda de dezembro até hoje. Dia 1º de dezembro de 2022, por 6-5 votos, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda do INSS. Então, a posição vencedora foi a do relator ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido da decisão do Superior Tribunal de Justiça de que o segurado da Previdência Social tem, diante das mudanças nas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. Prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional 103 de 2019. Então, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26/11/99, antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso essa lhe seja mais favorável. Então, nesse processo, segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isso porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária, ela mudou as regras de cálculo dos benefícios e definiu que para as pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, que foi em 94, julho de 94, não seriam considerados. Então, em maio de 2023, o INSS opôs embargos de declaração contra a decisão do STF. Então, o INSS ele pediu a suspensão dos processos sobre o tema e a anulação do acórdão que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Então, caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique a benefícios previdenciários já extintos e as decisões transitadas em julgadas que negaram o direito à revisão da vida toda e as diferenças no pagamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Então, enquanto ainda tramitam os embargos de declaração no STF, parte das instâncias ordinárias manteve a paralisação dos processos até a baixa definitiva da ação no Supremo. E outra parte deu andamento aos processos. Então, o INSS, inclusive, pediu ao STF que suspenda todas as ações porque as instâncias inferiores vêm rejeitando os pedidos da autarquia e impondo multa pelo não cumprimento das decisões individuais. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal
o Alexandre de Moraes, ele suspendeu no dia 28/7 todos os processos que tratam sobre a chamada revisão da vida toda. A decisão prevê que as ações sobre o tema em todas as instâncias do judiciário ficarão suspensas até o julgamento de um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, contra a decisão do STF. Então, conforme o ministro Alexandre de Moraes, alguns tribunais eles têm determinado a implantação imediata da revisão nas aposentadorias sem aguardar o fim da análise do caso no STF. Então, a suspensão nacional dos processos ela vai durar até a publicação do resumo do julgamento do recurso do INSS. Então, a análise ela está agendada para entre 11 e 21 de agosto no plenário virtual da Corte. No formato, não há debate entre os ministros que depositam seus votos em um sistema eletrônico. O INSS citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável à revisão da vida toda, além de um impacto administrativo expressivo. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva, afirmou a Advocacia Geral da União, tá? Responsável, não que eu concorde com isso, longe disso, por apresentar o recurso ao STF. Bom, dia 18 de julho, a Defensoria Pública da União pediu ao STF a criação de um grupo para debater soluções e garantir a aplicação da decisão sobre a revisão da vida toda nas aposentadorias. Segundo a Defensoria Pública da União, é preciso dar um tratamento estrutural ao tema mediante a construção colaborativa de soluções para garantir a eficácia da decisão. É um absurdo isso. Bom, na ação, a Defensoria ainda afirma que as decisões administrativas reiteradas do INSS estariam desrespeitando a decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Bom, segundo a Defensoria Pública da União, o órgão responsável pela Previdência tem afirmado que aposentados que não há possibilidade de fazer o recálculo. Olha que absurdo, gente. Como é que não faz? Não tem como fazer. Porque assim, se alegar que não possui o software para realização dos cálculos, se esquecendo do seu sistema, que é o sistema do INSS é extremamente eficiente, é o EPCalc. E mais, até mesmo se esquece da portaria de 21 de novembro de 2020, onde digitou parâmetro para o cumprimento da decisão. Ou seja, obviamente, o INSS está pronto para o cumprimento do decidido pelo STF. Só que agora vamos para o irreal terrorismo financeiro, onde o INSS levou para a mídia um custo muito superior. Um custo, ele alega que é superior a 300 bilhões de reais com a ação. Porém, ele não juntou dados no processo. Papel aceita tudo. E ele não juntou dados por entender que os mesmos seriam sumariamente repelidos pelos julgadores. Mas cita o INSS um estudo em seus embargos de declaração, a nota técnica 12 de 2022 da DIRBEM, a revisão da vida toda, ela se mostrou como uma ação de exceção. E no estudo, o INSS não trata de tal maneira a verdade. Ele traz até mesmo um número maior de pessoas, né, para a revisão do que o que é realmente real, do que o universo de segurados que hoje recebem benefícios.
Então, uma clara maneira de subestimar a mídia e a população brasileira. O ministro Nunes Marques, em seu voto divergente, ele afirmou que, excepcionalmente, aqui e ali, haverá um trabalhador que teve altos salários e depois caiu no fim da carreira. Mas isso é raro. O normal é que o trabalhador tenha maiores remunerações quando está mais velho e com mais tempo de serviço. Ou seja, até mesmo o voto divergente atesta que é uma ação de exceção, rara em suas palavras. Então, o que acontece? Observem a clara fuga da realidade na busca de manipular dados e inflarem os números. A Previdência, ela paga hoje 36 milhões de benefícios, sendo estes anteriores ou não a 99, sendo benefícios de trabalhadores rurais que se aposentaram sem contribuições, benefícios assistenciais, salário maternidade, dentre outros, que não são cabíveis de revisão. Mas ele diz o quê? Que a revisão de exceção se aplica para todos, claro, para inflar os números. E vai além, afirma que cabe para quase 52 milhões de benefícios. É um absurdo. O INSS não é de hoje que ele tenta confundir a segurança jurídica com uma questão patrimonial financeira. E segurança jurídica não é isso. Segurança jurídica é você trazer uma extensão de validade de uma relação jurídica formada em momento anterior à decisão do STF, mas sempre em favor das garantias e não em detrimento delas, por óbvio. Então, antes, portanto, ninguém estava incorrendo em erro, porque o STF ainda não havia se pronunciado à luz da Constituição sobre a aplicação ou não da regra permanente e quando mais favorável que a transitória. Ou seja, até então estavam todos aposentados, perdendo. Bom, vamos às dúvidas. Vale a pena pedir a revisão da vida toda? O pedido de revisão só vale a pena para aqueles que tinham salários altos antes de julho de 94, data em que o Plano Real entrou em vigor. Então, a revisão da vida toda é uma ação de exceção, ou seja, vale para quem ganhava mais antes do Plano Real. O normal é receber menos no começo da vida laboral, então, por isso, obrigatoriamente, o que deve ser feito é um cálculo para você saber se você tem vantagem financeira, ou seja, se vai aumentar o valor da aposentadoria. Desde que a decisão foi anunciada pelo STF, empresas, principalmente associações, elas têm acionado segurados para vender a tese da revisão da vida toda. E em muitas correspondências que são enviadas, colocam um valor aleatório, como se fosse aquilo o valor dos atrasados que a pessoa receberia. Então, muito cuidado com isso. Então, quando que eu posso pedir a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é aplicável para a maioria dos benefícios previdenciários, desde que cumpridas as regras anteriores à reforma da Previdência ou quem se aposentou pelo direito adquirido. Então, ou seja, se a pessoa atende os requisitos, realizou os cálculos, a revisão será... e a revisão é vantajosa, ela pode ser aplicada para benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Bom, se aplica a revisão da vida toda, o prazo decadencial de 10 anos, eu entendo que é possível ingressar com a revisão da vida toda os segurados que se aposentaram entre 28 de novembro de 99 a 12 de novembro de 2019.
O artigo 23 da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei 13.655 de 2018, dispõe cerca de decisões judiciais, como no caso da revisão da vida toda, que estabelecem orientações novas impondo dever ou condicionamento de direitos. Então, quando uma decisão administrativa de controle ou judicial estabelecer uma nova interpretação ou diretriz em relação a uma norma de conteúdo indeterminado, impondo um novo dever ou condicionamento de direito, é necessário que seja previsto um regime de transição, desde que essencial para garantir o cumprimento proporcional, equitativo e eficiente do novo dever ou condicionamento de direito, sem prejudicar os interesses gerais. Então, o que acontece? Dessa forma, sempre que forem estabelecidas teses jurídicas para a interpretação de demandas repetitivas que sejam vinculantes para a administração pública, é necessário estabelecer um regime de transição. O regime de transição, que fixa teses jurídicas de repercussão geral ou de recursos em casos de demandas repetitivas que afetem o direito dos interessados, ela deve observar os princípios da proporcionalidade, equidade e evitar prejuízos aos interesses gerais. Então, não se harmoniza com o direito previdenciário admitir que, tendo o segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 94, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício previdenciário, sem analisar as consequências da medida da apuração do seu valor, do benefício, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. Então, é certo que o sistema de previdência social ele é regido pelo princípio contributivo, decorrente de tal princípio a consequência de haver necessariamente uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício. Então, a concessão do benefício previdenciário, ela deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Bom, quais os documentos são necessários para ingressar com ação judicial? Apresentar os documentos corretos, em seu pedido de revisão da vida toda é primordial, porque além do risco de seu pedido ser indeferido, pode acontecer de o seu benefício ser diminuído. Então, você precisa fazer os cálculos. Isso é primordial para que você não tenha nenhum problema. Então, você vai apresentar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que somente constarão os registros a partir de 82, e você vai obter esse documento no meu INSS. Você vai juntar o Lerites, fichas financeiras, extrato do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, carteira de trabalho, previdência social, carta de concessão do benefício ou processo administrativo de concessão. Pode haver a necessidade de outros documentos. Por isso que o ideal é consultar um advogado da sua confiança que atua em previdenciário para te informar e principalmente elaborar os cálculos para você não ter problema, para constatar que de fato essa revisão ela vai aumentar a sua aposentadoria ou o seu benefício. Bom, o interesse social é no fiel cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, sem demora ou atrasos por culpa do INSS. Quem erra deve ser responsável
pelos seus atos e não sair impune ao lesar aposentados. Por anos, essas pessoas tiveram que fazer compras menores em mercados, contas de luz atrasadas e noites em claro por não conseguir pagar pelos seus medicamentos. O convênio médico para aposentado, que é uma necessidade, muitos precisaram abrir mão por causa do valor da aposentadoria e agora eles têm que ser ressarcidos por todos esses prejuízos, porque não é fácil você contribuir uma vida inteira e na hora da contraprestação, na hora de você receber como um seguro, você pagou o seguro direitinho, aí eles diminuem, você pagou pelo valor do seu carro, aí quando tem um problema, você recebe bem menos do que o valor estipulado. Então isso não é justo, isso não é correto e você não pode lesar a pessoa no momento que ela está mais sensível, no momento que ela está mais vulnerável durante a vida, que é a velhice, que é o momento que a pessoa precisa daquele benefício, ela precisa comprar medicamento, ela precisa ajudar a família. É justo que tenha um convênio médico, porque afinal de contas você trabalhou durante toda uma vida esperando receber a sua aposentadoria. E aí eles simplesmente vem uma lei que descarta os pagamentos efetuados ao INSS antes de 7 de 94. Sem contar que assim, a lei deve ser aplicada para todos, sem a decadência. Por quê? Para quem se aposentou de 11 de 99 a 11 de 2019. Por que isso? Porque a lei, ela não te dava direito, quer dizer, a lei dava direito, mas o INSS não dava, o sistema do INSS não tinha como calcular considerando os salários anteriores a 7 de 94. Então, por isso, essa revisão se estende a todas essas pessoas e quem se aposentou também pelo direito adquirido, ou seja, se aposentou depois de 11 de 2019, mas utilizou o direito adquirido às regras anteriores. Então, todas essas pessoas podem sim, ao meu entender, ingressar com pedido de revisão da vida toda, desde que se faça o cálculo. Primeira coisa, quando a gente fala em revisão da vida toda, é fazer o cálculo. O cálculo é importantíssimo, não só na revisão da vida toda, mas em qualquer revisão de direito previdenciário, você tem que fazer o cálculo, porque muitas vezes a pessoa acha, mas eu acho que eu ganhava bem, mas fazendo o cálculo, não aumentou, então não justifica você entrar com uma ação se o valor aumentou R$10. Putz, R$10 não vai te fazer milionário, entendeu? Então, assim, entendo que não vale a pena. Outros valores, aí você já precisa analisar custo-benefício. Mas tomem cuidado e, principalmente, cuidado com quem você fornece seus dados, veja se a pessoa é de confiança. Veja se você conhece alguém que, assim, tem que ser uma pessoa de confiança para você fornecer todos os seus dados, porque a gente vê tantos golpes contra aposentados, então precisa tomar muito cuidado. Quem quiser saber mais sobre a não aplicação da decadência na revisão da vida toda, eu tenho um programa só falando sobre isso, que é a revisão de benefícios entre 11 de 99 e 11 de 2019. É só consultar no YouTube que você vai ter lá. Bom, gente, quem quiser também, eu estou no TikTok e também no Kawaii. Então, quem quiser lá acompanhar diariamente, eu sempre posto algum trechinho do programa. Bom, gente, o programa chegou ao final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.